a todos, meu nome é Rui Cabral de Moraes, ao meu lado Emerson Alvarez Predolin, somos do canal do CryptoJus, o canal que veio com a missão de decodificar o direito digital. Olá Emerson, tudo bem? Tudo bom, bom dia a todos os nossos seguidores. Seguidores. Né? E já falando em seguidores, quero deixar registrado que já passamos a marca de 100 inscritos no nosso canal. A nossa próxima meta é 500, então contamos com vocês para que compartilhem com os amigos o canal do CryptoJus, divulguem para que alcancemos aí a nossa próxima meta de 500 inscritos. Hoje vamos tratar de um assunto um pouco polêmico, vazamento de dados. Tem sido objeto de muito questionamento para nós, principalmente o que são dados e o que é o vazamento, né, de dados e como ele ocorre e o que pode ser feito com relação a isso e principalmente quais são os prejuízos decorrentes desse vazamento. Emerson, vamos esclarecer um pouquinho aí para os nossos seguidores do canal do CryptoJus, de forma mais simples, o que são dados, né, que hoje a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe, e o que é um vazamento, né, efetivamente. Que já vira objeto, inclusive, às vezes de brincadeira, vazamento, meu dado vaza, enfim. É um questionamento muito grande de toda a população para entender melhor, e até o próprio empresário, porque às vezes o empresário também é pego de surpresa com esses questionamentos e não sabe responder, às vezes, até os seus colaboradores, né? Sim. Que é a grande fatia também de pessoas atingidas por vazamento de dados. Então, vamos falar um pouquinho sobre dados e vazamento de dados hoje. Ótimo. Bom, o primeiro ponto é nós entendermos que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege dados que a lei chama de dados pessoais, né? Então, quando você fala de dado, você fala de qualquer tipo de conteúdo que tenha uma significação. Esse é o primeiro ponto. Então, hoje, qualquer sistema, né, você faz lá o seu cadastro no Facebook, você tem que colocar dados, e aí nesse caso dados pessoais, que trazem a identificação sua, né? E aí a lei justamente traz dessa forma. O que é um dado pessoal para esta lei e o que ela efetivamente protege? O dado pessoal é aquele dado, aquele conteúdo armazenado ou em papel ou em sistema, a lei não faz distinção, então nas duas situações, que possa identificar uma pessoa diretamente, nome, CPF, RG, isso me identifica de uma maneira direta. Ou ele é aquele dado que, a partir de uma análise, ele possa tornar identificável aquela pessoa. Entendi. Então, não só as informações que são prestadas quando eu faço a adesão a algum aplicativo, alguma informação, quando eu forneço os dados para alguém, ou informações que, analisadas em conjunto, podem gerar a minha identificação. Exatamente. Então, é interessante a gente pensar quais seriam esses dados pessoais que tornam o cidadão identificável. Uma coisa muito simples que todos nós vivemos o dia todo: geolocalização. Se você fizer um trabalho de juntar pontos de localização durante o seu dia e vincular isso a outras informações, existem estudos, né, no MIT, por exemplo, de hábitos de consumo, e existem estudos também, um estudo bem antigo, dos de 2000, que bastaria você ter o CEP da pessoa, o bairro da pessoa e o local que ela esteve, e ele faz uma triangulação e consegue identificar quem é aquela pessoa. Então, a própria geolocalização é um dado identificável. Já é um dado identificável. Já é um dado identificável. Pensando no nosso empresário, nós temos dados pessoais, por exemplo, dos nossos colaboradores, que esses dados são protegidos por esta lei. Então, tudo que a lei fala sobre proteção de dados, ela se foca nesse tipo de dado. Bom fazer também uma outra distinção. Dados empresariais, CNPJ, nome da empresa, isso não está presente como protegido nessa lei. Isso é uma informação importante, porque os empresários têm nos questionado bastante com relação aos dados da empresa e até as questões de proteção empresarial, que ela tem o segredo do negócio dela. Perfeito. Como que isso pode ser tratado, ou se é tratado pela legislação, pela LGPD,
e como ele também se protege com relação a isso. Então isso tem sido objeto também de muito questionamento em todas as reuniões que a gente vem fazendo, as palestras que a gente vem dando pelo Brasil. O empresário quer saber, tá, quais dados eu tenho que proteger e como que os meus dados estarão protegidos. Então, de fato, os dados que devem ser protegidos, ou a preocupação das empresas agora com a vigência dessa lei, é que esses dados que são dados pessoais, ou seja, dos colaboradores, de clientes, consumidores, né, são dados que estes estão protegidos. Os outros, dados da empresa, dados de fornecedores, que não envolvam o nome, o CPF do representante, estes estão fora e apartados e são tratados pelas leis que a gente já conhece, né? Leis comerciais, todas as proteções de direito industrial, né? De produção industrial, coisas desse tipo. Exatamente. Eu vou contar só um exemplo para vocês entenderem como é que é feita a identificação e o cruzamento de informações. A Agatha, que é minha filha, esteve em 2018 acompanhando um cliente numa missão internacional na Coreia do Sul, e ao chegar ao aeroporto, ela foi surpreendida com um robô. E esse robô parou na frente dela por alguns milésimos de segundo e na sequência ele já a cumprimentou, falando: "Olá, Agatha". Ou seja, como é que o robô, que ela nunca tinha visto, a primeira vez que ela se dirigia àquele país, já foi capaz de identificá-la e chamá-la pelo nome. Ou seja, os dados que ela, do passaporte dela, que são compartilhados aí, já estavam de posse lá, então você já acusou a entrada dela no país. Exato. E esse robô recebeu essa informação, e acho que aí com a questão da identificação facial, biometria facial, já identificou a pessoa. Exatamente. Aí nós vamos entrar no segundo ponto, a preocupação do vazamento de dados. Qualquer tipo de dado que é pertencente a nós hoje, cidadão, corre muito risco nesse sentido. Por quê? Nós temos hoje uma capacidade computacional de armazenamento e processamento muito grande. Então, se você vaza, por exemplo, uma foto, sim, a partir dali você pode fazer muitas ligações. Por exemplo, o próprio Facebook é um bom exemplo. Você não tem a marcação numa foto automatizada, o Facebook faz um tratamento e fala: olha, quer marcar? Aqui é o seu amigo, aqui é sua esposa, automaticamente? Automaticamente, ele já reconhece. Bastou uma foto. Ele faz essa análise biométrica, biometria facial, faz uma análise espacial da sua face. Até então, a gente achava este recurso interessante, porque facilitava o nosso trabalho, inclusive junto à própria rede social. Exato. Porque o Facebook, de forma autônoma, já fazia isso. Exato. E marcava todas as pessoas que estavam. E aí vem o questionamento, né? Até que ponto o risco de vazar estas informações e a identidade de todas essas pessoas. Exato. Bom, falando já de vazamento, então o que é o vazamento, para a gente entender um pouco mais, o vazamento é justamente a apropriação desses dados de maneira indevida, não autorizadas, né, não reguladas por um contrato. Então, quando o colaborador, por exemplo, na empresa, oferta os dados pessoais para a contratação, existe um regulamento legal. A exigência é da própria nossa CLT, exigências acessórias como o e-social agora, com um monte de informações pessoais. Aqui você tem um arcabouço jurídico que garante que aquilo vai ser utilizado para aquela finalidade. Exatamente. E o vazamento é justamente um terceiro, né, um atacante, acessar aquela informação de forma indevida, ou a própria empresa, por negligência, não cuidar destes dados que estão armazenados com ela, são dados pessoais, e disponibilizar, por exemplo, na rede por uma falha técnica. Por exemplo, pode ter uma falha técnica e, por um erro, a página da empresa publicar informações que não deveriam estar ali. Então, nós podemos ter dois tipos de vazamento. Um vazamento técnico, que não é intencional, um erro sistêmico. E aí nós temos também as condutas ilícitas, que são as condutas criminosas. Exato. Que aí que é a invasão. A invasão especificamente é isso, um hackeamento com o objetivo de extrair essas informações de uma área protegida que
muitas vezes até legalmente armazenados, não é um problema ter aquela informação, mas a falta de segurança, de preocupação técnica gera isso. E isso pode ser físico ou digital, pode ser um arrombamento e extração de documentos físicos. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ele vem cuidar do tratamento das informações de dados pessoais. Isso que é uma questão importante que a gente diga e reforce para todos, que o que está sendo protegido pela Lei Geral, por isso que ela leva o nome até Lei Geral de Proteção de Dados e Pessoais, porque todo mundo fala LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui nós costumamos trabalhar com acrescentando uma letra a mais, a letra P, que é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque são esses os dados tratados na legislação. Exato. Dentro desta questão, com a nova legislação, as empresas passam a ter uma obrigação maior de proteger esses dados pessoais. As empresas passam a devem ter a preocupação para evitar os vazamentos, que é um tipo de violação, segundo a lei, e além disso, caso ocorra o vazamento, atualmente existem medidas, por exemplo, baseadas no Código de Defesa do Consumidor, os órgãos, né, de proteção de consumidor costumam, né, estão agindo, o Ministério Público está agindo bastante, como a gente já comentou em outros casos aqui no nosso próprio canal, mas com a nova lei isso passa a ter um agravamento, porque a obrigação e a responsabilidade objetiva da empresa. Então, na verdade, nós temos aqui uma mudança de paradigma, não só para as empresas, os empresários, mas para os cidadãos também, que até então desconheciam o que era feito com os seus dados pessoais. E a partir da vigência desta lei, eles passam a ter acesso ao que é feito com esses dados. E um questionamento que também sempre nos faz, né, porque é comum a gente hoje pela internet acompanhar as notícias e ver a quantidade de dados ou quantidade de exposições de dados que são veiculados pela própria internet. E nós temos casos que são públicos, né, de vazamento de dados, e o que a gente percebe é que isso vem se tornando uma recorrência, né? Exatamente. Isso é uma consequência da falta da cultura no nosso país, principalmente, de preocupação com a privacidade, porque os dados pessoais eles desembocam no direito, né? Eles uma vez violado, uma vez vazado, você atinge o direito da privacidade daquela pessoa, porque você tem o direito de transacionar com empresas e não publicar isso para ninguém. Né? E nessa questão da gente, eu tenho feito algumas pesquisas e a gente vem acompanhando o número de vazamentos que estão acontecendo no Brasil. E não só no Brasil, mas no mundo também. Existe uma cultura muito grande hoje na própria Europa, por conta da GDPR, que já está em vigência lá há 2 anos. Sim. Então a cobrança lá vem sendo maior. E aqui no Brasil eu venho sentindo aí, Emerson, uma mudança realmente de cultura e preocupação das pessoas com esta lei. Sim. Seja por conta da obrigatoriedade ou por conta da necessidade de proteção dos dados efetivos, porque você que é empresário, a empresa hoje ela também tem os seus dados expostos, os seus diretores também têm os dados pessoais que comumente são expostos. Nós já abordamos um tema aqui polêmico que foi o CPF versus farmácia. Sim. Como estes dados são tratados. Se você ainda não assistiu este vídeo que fala sobre CPFs versus farmácia, ouça lá, compartilhe, porque são informações importantes que a maioria dos consumidores ou dos cidadãos não tem acesso ao conhecimento. Exato. E o que é importante, Emerson, para a gente finalizar hoje aqui a abordagem do tema vazamento de dados, o que é importante deixar de mensagem para os empresários e para os cidadãos com relação à proteção e principalmente o vazamento, como é que eles conseguem administrar um pouco melhor ir para um risco zero ou uma ocorrência zero, eu acho muito difícil. Com certeza. Mas como é que a gente pode mitigar o risco de acontecer o vazamento? Exato. Bom, primeiro um olhar para os empresários é buscar medidas técnicas
sempre é o melhor a ser feito quando a gente fala de sistema. Então, sistema de proteção de antivírus, firewalls, todas as seguranças possíveis. Se a empresa não tem uma capacidade, até por questões financeiras, é muito interessante se socorrer a outras empresas e portar isso principalmente em nuvem hoje em dia. O custo está muito mais baixo e às vezes você tirar do seu ambiente e colocar para uma nuvem, você ganha a segurança que esta empresa que oferta as nuvens, né, de armazenamento já tem toda a estrutura, então isso facilita bastante para o pequeno empresário. Além disso, acima de tudo, falar sobre isso no ambiente da empresa e mudar a cultura de todos os colaboradores, para todo mundo estar na mesma sintonia de pensar que um papel em cima da mesa com o nome e CPF de alguém é algo perigoso, que com um celular se tira uma foto e se vaza essa informação. Então, isso você tocou num ponto muito importante, que é a disseminação da informação. Ou seja, hoje o empresário ele tem o dever e a obrigação de passar estes cuidados de cima para baixo, exato. Ou seja, em nível de presidência, diretoria, todos os seus colaboradores. Eu brinco que é PP, um amigo nosso fala muito isso, da portaria à presidência. A presidência, exatamente. E para o cidadão, o que ele pode fazer aí, Emerson? O cidadão, a partir da vigência dessa nova lei, ele ganha o direito, né, e com mais clareza, de solicitar às empresas que ele tem relacionamento e deixou algum dado pessoal lá, quais dados pessoais essa empresa detém, como ela faz esse controle e armazenamento e como essa empresa trata a segurança. Uma vez que o cidadão passa a ter este direito, ele também pode exigir por meio de por exemplo, ele pode ir até a autoridade nacional que está sendo criada, por meio de como se fosse uma Anatel, abrir uma reclamação sobre a falta de segurança dos seus dados pessoais. Esse é um ponto bastante interessante. Atualmente, ainda antes da vigência, o próprio Código de Defesa do Consumidor traz esse direito. Sim. Né? Então, se for uma relação de consumo, consumerista, ele já pode fazer isso, ele já pode se preocupar com a sua informação e deve, porque o prejuízo para o cidadão é o que nós vemos, por exemplo, nos golpes do WhatsApp. Sim. Informações muitas vezes dispostas sem autorização geram o risco dele ser encontrado e sofrer golpes. Esse eu acho que é o maior problema do vazamento, na minha opinião, né, para o cidadão. E a consequência, óbvio, é a responsabilização das empresas cujos dados foram vazados. Exatamente. Então, hoje encerramos aqui mais um programa que teve como título Vazamento de Dados. Assistam os outros nossos vídeos, compartilhem com os amigos, se inscrevam no nosso canal, não esqueçam de dar o like, dar o joinha, é importante para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas com a divulgação do canal CriptoJus, que é um canal, reitero aqui, que veio com a missão de decodificar o direito digital. Nós vamos tratar de assuntos relacionados aos dados pessoais, mas vamos trazer também assuntos do dia a dia do direito digital, como já falamos da farmácia, como já falamos do golpe no WhatsApp, e assim outros virão daqui para frente. Então é importante você acompanhar o canal e ficar bem informado para que você possa se proteger. Emerson, obrigado aí por mais um programa. Obrigado a você. Obrigado a vocês que estão nos assistindo e nos acompanhando. Obrigado a todos.